Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Então, aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a pastora Cristina, né? E hoje eu venho trazer aqui uma palavra pelo YouTube. Todas as quarta-feiras nós estamos ali colocando às 19h30 uma palavra para a sua edificação. E hoje eu quero também agradecer a todos pelo carinho. Ontem, no Dia dos Amigos, foi fantástico, apesar de toda a dificuldade na comunhão, né, irmãos? Por estarmos no distanciamento social, ainda temos o aconchego do carinho dos irmãos. Quero também, irmãos, falar onde nós nos situamos, ali em Salvador, Bahia, na Avenida Jorge Amado, no bairro do Rio Vermelho. Ficamos bem coladinho com a Galeria Jorge Amado, Igreja Batista Edificação em Cristo, uma igreja em amor. E hoje eu quero trazer uma palavra no tema, e a minha oração a Deus é que esta palavra possa verdadeiramente quebrar grilhões, possa desfazer, possa dar o mal, possa dar entendimento, tal qual o tema que nós vamos sugerir aqui nessa noite, que ela ocorra na sua vida, onde o tema é do deserto para a terra da promessa. É isso aí. A minha oração, e eu creio que o poder dessa palavra vai tirar você do deserto e vai te levar até a terra onde emana leite e mel. Por isso eu quero que você me acompanhe aqui na leitura bíblica através do livro de Josué, no capítulo 3, versículo 1 em diante, e eu vou ler para você agora. Levantou-se, pois, de madrugada Josué e partiu com o povo de Sitim. E vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitam a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós como de uma medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela quais haver de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós, diz o Senhor. E falou Josué, o sacerdote: levantai as arcas do concerto, passai diante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. Versículo 13. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra repousem nas águas do Jordão, se separam as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. Versículo 15. E quando os que levam a arca chegarem até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levam a arca molharão na borda das águas, porque o Jordão transborda sobre todas as suas ribanceiras nos dias da cega, e pararão as águas que vinham de cima. Até aqui, por favor. Deus, essa é a tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela não volta vazia, mas ela tem um sentido. E hoje eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra possa arrancar o teu povo da terra árida, do deserto escaldante, para que possa estar conduzindo o teu povo, meu Deus, até a terra da promessa, onde emana leite e mel, e teu poder, ungindo a tua palavra, possa estar fazendo isso nesta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu creio sim, eu creio que a palavra de Deus vai fazer isso na tua vida nessa noite. Veja bem, meus irmãos, vamos começar introduzindo, falando um pouco sobre Josué, que significa Jeová Salvador, né? Ele é um tipo de Cristo que conduziu o povo até a terra prometida, e aqui a terra prometida a gente pode entender no sentido espiritual, que seria a eternidade, a salvação em Cristo, né? Seria, então, Jerusalém espiritual, seria um condutor. Então, por isso que ele é um tipo de Cristo, né? Ele foi comissionado por Deus, assim como Moisés, né? Moisés, ele esteve no êxodo, que significa saída, enquanto que Josué esteve no êxodos, que quer dizer entrada. Então, enquanto Moisés saía, né, do Egito e ia pelo deserto,
aqui Josué no eixo dos, quer dizer, na entrada para a terra prometida. Então veja bem, você ao entrar na terra prometida, então por isso que há essa tipologia de José como Cristo, de Josué como Cristo, porque marca também uma nova era. Enquanto Moisés fala da lei, aqui uma nova era onde inclui-se os judeus e os gentios, que fala de Josué, esse novo tempo, essa nova era, a saída do deserto. O povo, ele vivia no Egito. Quando ele sai do Egito, aqui nós vamos simbolizar o quê? A salvação. Ele tem um batismo no Mar Vermelho, um batismo que é o batismo da salvação. E ele começa a peregrinar ali no deserto. E aqui, neste livro de Josué, que vai falar na entrada, né? Que vai falar na entrada da terra da promessa, na terra prometida, na terra que emana leite e mel, é que nós vamos trabalhar, porque às vezes o povo fica em círculo ali no deserto e ainda não sabe se conduzir. Então, nós vamos começar, em primeiro lugar, quando a gente começou a falar, a gente falou que eles saíram da onde? Que eles saíram de Sitim. Olha bem, era o último ponto do deserto. Era o último ponto do deserto. Então, olhe bem, eu não quero, e você também não quer, que você fique ali estacionado no último ponto do deserto. Andou todo o deserto, passou todas as dificuldades que o deserto apresenta, e quando chegou ali no último ponto em Sitim, você não saiu, e alguns motivos podem levar fazer com que o povo permaneça nesse deserto. E o intuito dessa palavra é justamente a libertação, a saída desse deserto, a condução para as promessas de Deus. Então, irmãos, dito isso sobre esse novo tempo, eu quero falar também que o Jordão, ele fala do batismo de crescimento. Veja só, o batismo ali no Mar Vermelho, nas águas, era de salvação. Aqui é um batismo de crescimento, um batismo de arrependimento, tanto que em Jordão, em outra passagem, quando você vê ali em Reis, que você vê quando Naamã, ele mergulha no rio 7 vezes. Não é um mergulho de salvação, mas é um mergulho de purificação, de santificação. É algo, são 7 vezes, é algo mais profundo. E aqui vai falar disso, o Jordão, como uma etapa na vida do cristão, onde ele está crescido, onde ele avançou, onde ele saiu do Egito, ele ganhou a salvação em Cristo, ele passou pelo deserto, adquiriu experiências que o deserto traz, experiências de dependência, experiência de humilhar-se, experiência de reconhecer Deus, experiências de acordo com as necessidades de cada um, e Deus trabalha de acordo com essas necessidades específicas. Eu tenho as minhas necessidades que Deus trabalha, os irmãos têm as necessidades específicas, e depois que passa por esse deserto, então a pessoa vai entrar na terra prometida. E não acaba aí a luta, porque quando entra-se na terra prometida, aí vai existir a fase da conquista propriamente dita, que vai ser remover o povo pagão daquelas terras, porque Israel foi levantada para executar o juízo de Deus em relação a esses povos que viviam no pecado, esses povos que viviam transgredindo a lei de Deus, e ali eles vão expulsar esses pagãos, vai expulsar esse povo e toma posse da terra. Então, é toda essa caminhada. Então, veja só, nós paramos aqui falando para você que Josué, ele saiu dali de Sitim. Veja só, Josué, ele estava conduzindo 4 milhões de pessoas, entre jovens, crianças, adultos, idosos, com cargas, com rebanho, com animais. Não era uma jornada fácil, né? Eles, antes mesmo de atravessar o Jordão, eles ficaram 3 dias acampados ali à margem do Rio Jordão, preparando, né? Porque Deus tem a fase de preparação. Mas estando ali no Jordão, com todo o acampamento, né? Trazia-se a arca, tudo indica então que trazia-se também o tabernáculo com todos os seus móveis e apetrechos necessários que eram carregados pelos levitas. E ali tinha todo aquele povo ia carregando bagagens
né? Quando você sai do Egito, você carrega suas bagagens. E muitas vezes as bagagens de saudade, de sofrimento, de amargura, elas na verdade, elas não são as bagagens que Deus quer que nós passemos a adquirir na nossa estada no Egito. O que nós temos que aprender no deserto é mais um processo santificador. Então a nossa bagagem para que nós possamos ir até o Jordão, e ainda que exista alguma bagagem que não foi tratada, ali o Jordão simboliza também arrependimento, né? E ali pode haver também o que fique suas bagagens com o seu arrependimento de amargura, bagagens de ódio, bagagens de desafeto, enfim, toda aquela bagagem que não faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. E eu quero dar continuidade aqui nos textos, né, e que você imagine como é que não estava a cabecinha de Josué, porque ele fora comissionado logo após o Moisés, não é? E o povo estava acostumado com Moisés. E ele agora tem essa responsabilidade de fazer com que o povo entre na terra da promessa. E ele vai conduzindo essas pessoas. E quando Deus fala para ele, que você vá conduzir o povo até atravessar o Jordão, ele não sabia como seria feito. Ele estava indo porque quando ele saiu para ir até as margens do Rio Jordão, de Sitim, é cerca de 12 quilômetros com aquelas crianças, com todas aquelas pessoas, com as bagagens, com os rebanhos, cerca de 4 milhões de pessoas andando no pasto, 12 quilômetros até chegar ali à margem do Rio Jordão. E eu fico imaginando aqui o Josué pensando, né? O Josué pensando que ele ia ter essa incumbência, essa responsabilidade de atravessar aquele povo, para depois do outro lado ele conquistar a terra de Jericó. Veja bem, para que ele conquistasse Jericó, ele tinha que passar pelo Jordão. Então, determinadas travessias na vida da gente que apontam de uma fase para outra, de um sentimento para outro, de um estado espiritual de crescimento para outro, passa por algumas travessias em nossas vidas e onde nós deixamos ali as nossas bagagens que trazemos dos sofrimentos, das dores, oriundas muitas vezes até do deserto, e outras que carregamos desde a infância, mesmo antes ali lá no Egito, e nós não conseguimos ainda nos desvencilhar dessas bagagens, e nós ali ao atravessarmos o Jordão, nós vamos deixar essa bagagem naquele batismo de arrependimento, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. E ele vai sem saber qual seria o plano de Deus para que ele atravessasse, conduzisse aquele povo. Ele não sabia, imagine, ele não tinha ideia, mas ele tinha fé. Tanto que eu quero trazer para vocês o início do livro de Josué, que é um livro muito interessante, né? Que muitos consideram que é um livro histórico, a maioria, mas há quem considere que ele é uma continuação do Deuteronômio, que seria junto com todo o Pentateuco, então seria o Hexateuco, né? É uma visão, o Hexateuco. Mas a maioria dos teólogos consideram Josué um livro histórico, né? Não o Hexateuco. E veja bem, eu particularmente acho que não é o Hexateuco, que ele não é grudado com o Deuteronômio, porque ele fala, não pelo tempo, pela cronologia, não, porque pela cronologia é óbvio, ele foi sucessor de Moisés, e em Deuteronômio, no último capítulo de Deuteronômio, aparece Moisés impondo as mãos sobre Josué, onde há essa transição de governo, mas preste bem atenção. Apesar de tudo isso, a gente vê que o livro de Josué é uma nova era, conforme eu falei há pouco, é uma nova era, é um novo entendimento, é uma entrada, não é? É um êxodos, não é um êxodo. Então, há toda uma diferença que me faz acreditar que é um livro separado e que é um livro histórico. Mas vamos continuar, porque eu quero falar com os irmãos aqui do capítulo 1, por favor, né? E Deus fala assim, para Josué: Moisés, meu servo, é morto. E levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão. Aí quando se fala que Josué
para Josué, Deus fala para Josué, o meu servo é morto, e ele está trazendo a Josué essa incumbência, trazendo para Josué essa nova responsabilidade. Um ciclo foi finalizado com a morte de Moisés, uma etapa foi encerrada, né? Houve uma gestalt, um fechamento, e ali o que acontece é um novo tempo, e Deus deixa muito claro, porque ele fala tanto no versículo 1, depois da morte de Moisés, aí vem no versículo 2, quando Deus fala propriamente, meu servo Moisés é morto. Então esse decreto diz que muita coisa, e eu acho interessante, sabe, irmãos, para você avançar numa nova era, para você avançar num novo tempo da sua vida, muita coisa tem que ficar deixada para trás, muita coisa tem que morrer, muita coisa vai pertencer a um ciclo que você precisa fechar. Muitas vezes você não sai do deserto porque você não fecha os ciclos, né? Você não conclui esse fechamento na sua vida e você traz o seu passado, e o seu passado se transforma em um presente. E aí você fica sobrecarregado com a dor do passado, você fica tão sobrecarregado que você não consegue dar conta do presente. Então você fica com amarras. E aí você não consegue andar para encontrar como você sair deste deserto e entrar na promessa. E então o que acontece? Deus fala para ele, levante-se, pois, agora. Eu quero dizer, meu irmão, algo que está no meu coração durante o tempo em que eu estive ali com o Senhor e com essa palavra. Algo que eu quero te falar, levante-se. Nada pode ser feito, nenhum rumo pode ser tomado, se você não levantar-se. E eu acho muito claro isso quando você está no texto que nós acabamos de ler, onde a Bíblia diz que quando os sacerdotes colocassem ali os seus pés nas águas, quando eles tomassem, na realidade, quando eles tomassem posse, né, colocando o pé na água, naquele momento, o que aconteceria? Naquele momento, as águas do Jordão, elas iriam se abrir para dar passagem ao povo. Significa que você não pode ficar letárgico, você não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Deus fala para Josué, levante-se. E Deus fala contigo nesta noite, levante-se, saia do seu lugar de comodismo, da sua zona de conforto, levante-se para uma nova era, para um novo tempo. É necessário isso. Você precisa colocar os pés na terra da promessa. Você precisa disso. Se você não colocar os pés, a Bíblia diz que onde colocardes a planta dos seus pés, é uma promessa de Deus para Josué, inclusive, ali você vai ter posse, você vai ter o domínio, você vai ter a conquista daquela terra. E muitos esperam, terceirizam para Deus algumas coisas que eles devem fazer. De maneira nenhuma, aquele povo ficou parado ali naquele acampamento durante 3 dias, aquelas 4 milhões de pessoas conduzidas por Josué, elas não ficaram ali esperando. Josué teve de Deus uma direção, e a partir dessa direção, que era que os sacerdotes dessem o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, muitas coisas são rompidas nas suas vidas, demônios caem por terra, os enfrentamentos do medo, você se posiciona no reino espiritual e no reino natural. Você precisa sair dessa questão de você ser um espectador da sua própria vida, terceirizando para Deus a responsabilidade da sua vida. Não, Deus, ele tem uma aliança com você, ele dirige os seus passos, mas você tem que ser ativo. Todas as pessoas que Deus levantou, se você vai ler, Abraão era um homem ativo, ele saiu, ele se moveu ali de Ur de Caldeus para a direção, para a terra que Deus mostraria. E você vai olhar que todas essas pessoas que Deus levantou, elas se movimentavam. Moisés, ele saiu dali, daquele deserto em Midian, onde ele estava já acostumado, acomodado, e ele foi ter com Faraó, e ele foi enfrentar as dificuldades com Faraó, e ele saiu conduzindo aquele povo pelo deserto, numa viagem difícil, numa viagem complicada. Então, a aviação, o próprio Espírito de
Deus, quando ele pairava na confecção do mundo, quando ele estava criando o mundo, o Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus se movia. Tem uma versão que diz o Espírito de Deus se movia. Então há um movimento. O Espírito Santo, ele também tem um movimento. Então você precisa aprender determinadas coisas. Você precisa aprender que você não pode ficar entregando sua vida para que Deus simplesmente faça as coisas que você deveria fazer, né? Então você precisa se movimentar. Eu vejo muitos jovens, e aqui vem um alerta para o jovem precisa construir o seu futuro, ele precisa dar passos para o seu futuro, eles precisam ser dinâmicos na sua busca, eles precisam enfrentar os seus medos, eles preferem conquistar terras novas. Não podemos viver em um tempo de comodismo esperando que Deus faça todas as coisas. Existe aquele dito popular que fala, né, relacionado lá a Lázaro no livro de João, que diz o quê? Tire a pedra para que Deus ressuscite o morto. Então é necessário o esforço. Veja que eu estou falando é bíblico. O próprio Deus diz a Josué, esforça-te. Significa, ponha uma força extraordinária. Esforça-te. Não é simplesmente ficar ali na beira do Rio Jordão, esperando que as coisas acontecessem, esperando que a provisão viesse. Até viria, porque Deus é bondoso, misericordioso. Mas não é a intenção de Deus que você viva no deserto o tempo todo, enfrentando ali as murmurações do deserto, enfrentando as dificuldades do deserto, as secas do deserto, os animais ferozes que vivem no deserto, que você esteja ali no deserto encarando a escassez cotidiana. Não é esse o plano de Deus, porque o deserto é uma passagem que nos leva até a terra da promessa. E quando nós entregamos o nosso primeiro passo para Deus, nós ouvimos e nós avançamos em Deus, porque Deus fala para Moisés, se você for ler, eu peço que leia todo o capítulo 1, há uma ordem de ser corajoso, avance, vá nesse sentido, ser corajoso. Deus sabia o quanto ele iria enfrentar e o quanto ele precisaria de coragem. Veja bem que até mesmo, conforme eu falei, como passar essas 4 milhões de pessoas com bagagens, com animais, com tabernáculo, com tendas, como ele conseguiria ultrapassar essa travessia pelo Jordão com aquele povo, se estava num tempo de colheita, num tempo de cega, e nesses tempos o rio transbordava, era impossível ultrapassar, era impossível a travessia, humanamente falando, porque a cega fazia com que os rios saíssem dos leitos, transbordassem. Era muita água, muita correnteza. E aí, no sobrenatural, Deus não procurou um momento em que o rio estivesse com as suas águas rebaixadas, fora do tempo da colheita, para que ele proporcionasse ao povo a travessia. Deus foi no mais difícil. Ele foi ali no tempo da cega, no tempo que as águas dos rios transbordavam após margem. E é isso que eu quero dizer. Não importa a dificuldade, mas você precisa entender. Deus está disposto. Deus te ama. Deus quer atravessar o Jordão com você. Mas, irmãos, prestem por favor atenção. É preciso que dê o primeiro passo. É necessário que haja o primeiro passo. Você já entendeu como é a lei da conquista? Você já viu, e eu vivi muito isso ainda muito pequena, quem é que iria pisar primeiro na Lua? Os russos, os americanos, quem iriam pisar primeiro? Os Estados Unidos da América, e aí foi televisionado ao vivo, aquelas coisas todas, e o país que primeiro pisasse o pé e colocasse a bandeira tomaria posse, né? Tomaria posse da Lua, e Ari registrou por toda a história, a primeira nação a pisar na Lua, Estados Unidos da América. Deixa eu te falar, quando você toma posse, você está tendo uma conquista. Quando você põe os seus pés, você está tomando posse. Quando você dá um passo para aquela terra, você está num projeto de Deus de conquista. Você está, mas conquistar os seus alvos, as suas metas espirituais, relacionais, a construção
a edificação da sua família, da sua casa, dos seus sonhos. Eles necessitam de movimento, eles necessitam que você saia dessa mesmice. Jovens, pensem no seu futuro, pensem, construam, peçam a Deus uma luz. Qual vai ser a sua profissão? Entrem numa faculdade. Gente, hoje em dia é tão fácil. Tem FIES, tem ProUni, tem universidades federais. Existem tantas dificuldades, tantas facilidades. Eu me lembro no tempo em que eu cursei faculdade, só havia duas faculdades em toda a Bahia. Era muito difícil entrar numa faculdade. E eu vejo tantas facilidades hoje, e são tantas universidades, são tantas faculdades, são tantas possibilidades que se é dada para que a pessoa possa estudar. Quebre esse ciclo de comodismo, quebre esse ciclo, vá, dê um passo, construa o seu futuro, construa a sua carreira, sabe? Construa a sua casa, saia do sonho, sabe? Pare de terceirizar, sabe? Você está construindo agora o seu futuro, e se você não criar mecanismos, você vai ficar com certeza na escassez. Deus vai suprir, mas você não se planejou, você não agiu estrategicamente, você não deu passo. Eu vejo muito isso nos jovens cristãos, muitas vezes até nos cristãos em geral, onde conhecem a Deus e se acomodam ali em Deus, mas não percebem que Deus quer que você dê o primeiro passo, que você se levante, que você avance, que você passe para uma outra dimensão, que você evolua, que você cresça, que você saia do Egito, que você saia do deserto, que você atravesse o Jordão, que você entre na terra das promessas, conquiste a terra, expulse os inimigos, prevaleça sobre as circunstâncias, sobre as adversidades, sobre a cultura da sua família, a cultura da sua nação, sabe? Vá acima do que você achou que você seria, porque agora você tem Deus. E você com Deus pode todas as coisas. Ele vai abrir o Jordão, mas é preciso que você dê o primeiro passo. Saia dessa zona de conforto, saia desse comodismo, saia. Elias foi alimentado pelo corvo, era uma situação específica de seca geral na nação há 3 anos sem chuva. Ele recebeu do sobrenatural, mas são situações específicas. Quando a terra poderia ser plantada e onde poderia haver os frutos, Deus cessou o maná. Entende o que eu quero te dizer? Não seja retardatário nas suas conquistas. Comece a pensar, use espírito de excelência nos empreendimentos que você vai fazer. Nós temos um mercado muito difícil de trabalho. Você precisa se planejar, tomar cursos. Existem cursos maravilhosos, sem querer fazer propaganda, mas fazendo. Sebrae ensina tanto de empresas. Eu, particularmente, já tomei muitos cursos também na Sebrae. Sou apaixonada pelo Sebrae. Tenho uma gratidão pelo Sebrae, e eu quero dizer que você pode aprender, e você pode galgar, e você pode se manter naquele projeto com espírito de excelência, fazendo as coisas da melhor forma, sabe? Nós precisamos ter noção do que é espírito de excelência. Não é que eu vá comprar a roupa mais cara, isso não é espírito de excelência, mas dentro das minhas condições, a roupa que eu tenho sendo adequada, limpa, cheirosa, bem passada, arrumada, decente, isso é espírito de excelência. Eu vou te receber na minha casa, eu não vou comprar as iguarias mais caras do mundo se eu não tiver condição para te receber. Isso não é espírito de excelência, isso é desequilíbrio, isso é loucura. Espírito de excelência é dentro daquilo que você pode, você fazer o seu melhor, é dentro daquelas iguarias que estavam ali na sua mesa, naqueles mantimentos que você tenha, por um acaso, você transformar aquilo com o seu carinho, com o seu amor, com o seu esforço, você transformar numa refeição para receber aquela pessoa, dando o seu melhor, lavando a sua toalha, colocando talvez o melhor pratinho que você tenha bem lavado. Isso é excelência, é o melhor de si. É o espírito que repousava sobre Daniel, conforme a Bíblia sabe, o espírito da excelência que vem de Deus sobre as nossas vidas. Então, se você tem um empreendimento, se você está na confecção de algo, faça da melhor forma, sabe? Faça uma pós-venda, dê um plus a mais, faça com que a concorrência, ela perca de você, porque as pessoas não vão apenas adquirir aquele produto seu apenas uma vez,
ela vai voltar, ela vai querer, porque ela sabe que seu produto é o melhor, porque você comprou do melhor, porque você ofereceu o melhor, porque você fez da melhor forma. Não pense no lucro imediato, não, mas pense em conquistar os seus clientes, pense em conquistar o seu comércio. Você, às vezes, tem um supermercado, você tem uma quitanda, uma venda pequena, mas se você agir com espírito de excelência, com visão, com esforço, dando os passos necessários de ampliação, de entendimento, persevere. Não feche hoje a quitanda para amanhã abrir uma frutaria e vai fechar a frutaria e vai abrir uma sorveteria. Permaneça, mas permaneça com fé, permaneça com atitude, conhecendo aquilo que você está fazendo, usando toda a excelência, tratando os seus clientes que entrem na sua venda, deixando eles verdadeiramente à vontade, se sintam bem, trate-os melhor. Se você tem funcionário, treine-os, sabe? Isso, o povo de Deus terceiriza tudo para Deus. Mas nós precisamos nos aprimorar, sabe? Jordão fala de aperfeiçoamento, de crescimento. Precisamos nos aprimorar. Precisamos, Deus vai me dar a palavra, então eu vou pregar de qualquer jeito. Não, você tem que estudar as escrituras. Você podendo, faz um curso de teologia. Ótimo, nós vamos até estar com o núcleo, viu? O núcleo dos Cefates lá na igreja, para começarmos uma turma, assim que pudermos estar já com condição, em função da pandemia, nós vamos estar lá com o nosso curso de teologia, porque eu acredito nesse crescimento, eu acredito que devemos investir, eu acredito que devemos crescer. Isso não faz você menos espiritual. Agir não faz você menos espiritual. Ter atitude não faz você uma pessoa espiritual, menos espiritual. Entenda isso. Você tem que descer um pouco, de ficar o tempo todo. O jovem, ele sai do segundo grau, não faz faculdade, quer um emprego, mas fica no seu quarto, louvando a Deus, não procura emprego, não toma um rumo, não procura uma decisão, uma faculdade, algum emprego, algum empreendimento, nada. E ele fica ali louvando, aí Deus manda um dinheiro, glória a Deus, Deus mandou o dinheiro, glória a Deus. Vá à luta, jovem, vá à luta, jovem. Você é jovem. Você tem ainda muitas coisas pela frente, vai constituir uma família, vai ter filhos, né? Precisa dar o seu melhor, né? Então você precisa verdadeiramente, isso tem me incomodado há muitos anos que eu prego essa palavra, de que o passo que a gente dá, ele é capaz, na realidade, de quebrar com a paralisia de uma vida. A paralisia de uma vida. Você precisa disso, precisa realmente avançar. E você está paralisado. E muitas vezes você acredita que você está sendo uma pessoa obediente a Deus, porque está esperando. Não, tem tempo de orar, tem tempo de esperar e tem tempo de avançar. E é preciso discernimento. Me desculpe, maturidade para que você possa avançar no propósito de Deus na sua vida, no propósito que Deus tem para a sua casa, no propósito que tem Deus para a sua vida. Se você tem suas fraquezas espirituais, estude-as para vencê-las. Se você tem algo na sua forma de ser que você acha que precisa ser trabalhado, estude nas escrituras, aprenda, se autoconheça, vá além do seu modo de ser, busque a perfeição em Cristo, nunca se acomode a situação alguma. Se você tem hoje muito de Deus, queira mais, porque o Senhor é inesgotável, é fonte inesgotável. Você vai conhecer o Senhor cada dia mais, é como água, como um manancial que sempre está brotando, nunca acaba, cada dia uma aventura, cada dia é uma revelação, cada dia é uma paixão, cada dia uma comunhão maior com Deus, e isso você vai cavando. Isso me lembra muito a história de Isaac. Isaac cavava os poços, os invejosos entulhavam seus poços, e os poços que o pai abriu, outros que ele mandou cavar com a sua gente, com o seu povo, mas eles eram, por diversas vezes, esses poços
foram entulhados, mas ele não desistia. Ele não ficava se lamentando, não vale a pena, porque se eu encher o poço aqui, sabe o que vai acontecer? Eles vêm de novo vão entulhar os meus poços. Não, eu vou deixar para lá. Ele continuou, ele persistiu, ele evitou toda a briga, ele evitou todo o confronto, e quando na realidade Deus o honrou, trouxe poços com águas melhores, de qualidade maior, e ele foi cavando poços cada vez mais profundos, e ele adquiriu em Deus muitas bênçãos. Mas eu quero te dizer, não que você vai estar focando nas coisas materiais, não é isso o meu intuito com essa pregação, não, de maneira alguma. O meu intuito aqui é te alertar que muitas vezes nós somos nós somos muito instruídos de forma errônea ao pensarmos que nós temos que só esperar Deus fazer as coisas acontecerem, mas nós não entendemos como um líder de Josué, ele recebeu a ordem de Deus. Eu quero voltar para o texto aqui para nós continuarmos, e eu quero falar algumas coisas que Josué fez, em função desse povo, ainda no capítulo 3, onde nós começamos. E veja bem, ele se levantou, né? A Bíblia diz que levante-se Josué, ele se levantou aqui no versículo 3, de madrugada, e ele foi para Sitim, conforme eu falei, que era o último ponto do deserto, com 4 milhões de pessoas, segundo a história, né? E foi até o Jordão com todos eles, e eles pousaram ali, ficaram ali durante 3 dias com os príncipes, e há de se entender que esses príncipes, quando você vai nos estudos, em outras versões até são chamados de oficiais, porque se tratava, na verdade, de um exército. Havia uma força militar também ali que estava se preparando para invadir Jericó, né? Mas ainda que nós sabemos que foi um exército muito mais espiritual, porque apesar da coragem, do ânimo, apesar de avançarem, Deus foi quem pelejou por eles e deu a vitória, destruindo Jericó e dando-lhes a conquista da terra. Mas preste atenção, irmão, que eu quero te dizer isso. Quando virdes a arca do concerto do vosso Deus, que os sacerdotes levitas a levam, parti vos também do vosso lar e seguia. Olha, irmão, se você não seguir, porque a arca representa a presença de Deus, né? A arca representa a presença de Deus. E se você não seguir o Senhor, se você não seguir o que Deus tem para sua vida, você não vai chegar do outro lado do Jordão e tampouco vai atingir as promessas na sua vida. Então é necessário, ele diz, para guardar uma certa distância de 1 quilômetro, para que observe, não perdesse de vista a arca, está sempre vendo onde a arca se movimenta a fim de segui-la. Significa ter visão ampla, né? Enxergar o que Deus está fazendo mais adiante e seguir esse Deus. Significa isso, ter essa presença. Então, se você tem essa presença de Deus na sua vida para você seguir, e você já saiu do Egito, se você já conquistou a sua salvação em Cristo, se você já passou pelas provas do deserto, ouça bem, meu irmão, eu te amo e quero te alertar nisso, e você precisa, então, seguindo a presença de Deus, você precisa daí, então, avançar em todos os aspectos referentes à sua vida. Veja só, e ele fala aqui, ó, um caminho pelo quais haver de ir, que por este caminho nunca passastes antes. Era tudo muito novo, né? Era tudo muito novo para Israel. Deus estava na frente guiando. Eles não sabiam de nada, eles nunca tinham atravessado o Jordão. E você às vezes está vivendo um novo na sua vida, um caminho novo, que você não sabe qual a situação te espera, ou que você não sabe como as circunstâncias vão agir em sua vida, favorecendo, desfavorecendo. Você não conhece, é um fato novo, é uma época nova, é uma situação diferente, mas você precisa focar ali no alvo, seguindo Deus, a presença de Deus. Ele sempre tem um caminho para te ajudar a atravessar todo e qualquer caminho. E quando ele fala levantai a arca dos concertos, fala isso aos sacerdotes, né? Eles levantaram a arca e foram andando adiante do povo. Estavam ali na frente, né? Para guiar o povo. Mas o fato de você não ser um sacerdote no sentido específico da palavra, não significa que você não vai se mover e que você também não vai colocar o seu pé no Jordão e que você não vai atravessar, porque todos nós somos feitos sacerdotes.
Todos nós, com a morte de Jesus vicária, quando o véu foi rasgado, nós passamos a ser sacerdotes, porque nós podemos entrar na presença, no santíssimo lugar, e estar ali frente a frente com Deus e nos arrependermos e aprendermos a ouvi-lo e aprendermos a ter uma vida íntima com eles. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, ele falou, né? Eles levantaram a arca e foram dando diante do povo, a presença vai na frente. O espiritual vai na frente. E veja só, Senhor, até mesmo o seu pastor, ele vai na frente, conduzindo o rebanho, dando a direção. Cada domingo, cada dia que o seu pastor está ali falando para você, é uma direção de Deus para a sua vida, está te burilando. Existe com Deus ali um tratamento para cada dia, formando um ensinamento geral que vai trazer um caráter em você, o caráter de Cristo, que vai moldar a partir das Escrituras, renovar a sua mente a partir das Escrituras. Então existe essa direção, Deus levanta homens para dirigir o rebanho, e esse rebanho, eu gosto muito de fazer uma diferença entre o povo que atravessou o Jordão e o povo que atravessou o Mar Vermelho. Você veja que ali no deserto era tanta murmuração, próximo o tempo inteiro, e agora o que é que nós vamos fazer? Você nos tirou do Egito para morrer. E eles falam, não, ficais quietos, porque e acalma o povo. E naquela angústia toda aí, no versículo 15, que é o posterior a esse, Deus fala, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O povo precisava marchar. Tinha que existir as águas sendo cortadas por Moisés. Tinha que existir uma ação do homem, um movimento, para que as águas se abram, para que as coisas aconteçam, para que o céu revele o milagre, para que Deus aponte o poder dele sobre a terra. É necessário esse movimento, porque se movimentar implica fé também. Se movimentar implica fé. E aí ele disse, diga ao povo que marche, porque ele estava ali acalmando aquele povo, aquietai-vos, porque esse rei do faraó que hoje você vê, você não vai ver mais, Deus vai lhe dar vitória. Tantas palavras ao longo da jornada do deserto que ele dizia a esse povo, não é? E ali logo no início, na travessia do Mar Vermelho, ele conta essa situação, faraó vindo atrás, com o povo levantando fumaça e o povo temeroso, e aí o coraçãozinho de Moisés não aparece ali clamando, mas Deus denuncia no versículo posterior, quando diz assim, por que clamas a mim? E é isso, porque está clamando, marche querido, marche querida, que o Mar Vermelho vai se abrir, marche querido, põe os pés nas águas, que o Jordão vão se abrir. É necessário esse movimento, irmãos, é necessário essa condição, é princípio, Deus trabalha assim. E olha só, no versículo 13, porque há de acontecer que, olha só, há de acontecer. Vamos parar aqui nesse versículo para a gente entender. Para as coisas acontecerem. Para que as coisas venham acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Para que você viva os sonhos de Deus. Para que você entre na terra que emana leite e mel. Para que você tome posse das promessas de Deus na sua vida. Pai, porque há de acontecer que... Tem uma vírgula. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor repousem nas águas do Jordão, as águas se separarão. Entende? Só vai acontecer assim que você começar a sua jornada. Existe até um ditado chinês que diz, uma grande caminhada começa com um passo. Olha que interessante. E é verdade, assim que você tomar uma atitude, assim que você se posicionar. Porque Deus disse ao povo que marcha. Porque marchar é uma posição de guerra, marchar é uma posição firme. Ela manda para o reino do Espírito a mensagem, eu estou firme, eu estou forte, eu estou em guerra, eu estou em enfrentamento, eu estou na posição, eu estou marchando. Diga ao povo que marche. Diga aos sacerdotes que assim que colocarem os pés e molharem os seus pés nas águas, o Jordão há de se abrir. E se abriu. E se abriu.
Diga ao povo que marche. Vamos marchar, irmãos. Vamos marchar. Muita coisa depende de mim. Muita coisa depende de você. Eu me lembro uma certa vez, eu quero compartilhar com vocês. Eu vivi muito tempo numa cidade, eu fui locada nessa cidade pelo governo, sou funcionária pública, trabalhei muitos anos e quando o Senhor me trouxe de volta, já muitos anos depois, e eu comecei, e lá eu não tinha como cursar teologia, minha formação básica é em direito, né? Minha formação acadêmica é em direito, e eu queria fazer, e fiz filosofia também, ainda aqui em Salvador, mas lá eu queria fazer teologia, não tinha condição de fazer, os trabalhos da igreja eram à noite, e a única teologia que tinha também era no mesmo horário da igreja, eu não tinha condição, então eu fui esperando chegar as coisas. Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu fui passando, não fui fazendo. Um dia eu estava lendo o livro da Joyce Meyer, que falava sobre liderança, e ela me mostrou, e eu já vi isso em algumas ilustrações de forma parecida, um cemitério, né? Porque ali no cemitério nós temos médicos em sonho, nós temos teólogos em sonho, nós temos sonhos enterrados, de pessoas que sonharam e que não tomaram atitude. Pessoas que morreram com os seus sonhos, morreram com os seus projetos. Ah, eu queria ser engenheiro, eu queria ser designer, eu queria... Sabe? E ali morreu com aquele sonho. E não foi culpa de Deus, não foi culpa das circunstâncias. E eu vou te dizer com toda a clareza que eu sou capaz de dizer, porque não deram o primeiro passo para sair da armadilha do deserto eterno. O deserto é uma passagem obrigatória, mas ele não precisa ser, ele não precisa ser eterno. Ele não é para ser eterno. Deserto é uma passagem, é um caminho para chegar ao Jordão, a travessia da terra prometida. E é isso que eu quero dizer a vocês. Eu queria tanto que o Espírito de Deus convencesse dessa verdade tão nítida dentro do meu coração, não é? Então, as águas molharam, assim que eles molhassem os pés na borda das águas, porque o Jordão transbordava no tempo de cega, eu te falei que era o tempo de colheita, ainda que fosse um tempo difícil para se ultrapassar o Jordão, é um tempo profético, né? O tempo da colheita. Então ali os Israel iam realmente entrar num processo bom profético de colher, de receber. Isso também é algo que me chama a atenção nesse texto. Então pararam-se as águas. Foi algo imediato, irmão. As águas que vinham de cima, era uma correnteza muito forte. Pararam, estancaram, sabe? Estancaram por um simples tocar na planta dos pés, naquelas águas que pareciam intransponíveis. O seu projeto, o seu sonho pode parecer intransponível, difícil, absurdamente impossível de alcançar, mas você tem um Deus que está à frente, mostrando-lhe o caminho, te dando a direção e que te dá o rema, e que você não precisa ficar acampado à beira do Jordão, passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, irmãos, você não precisa, você tem que se levantar deste acampamento e colocar os seus pés, realizar os seus sonhos. E eu quero dizer a você que quando eu li aquele livro ali de Joyce Meyer, eu falei, Deus, eu preciso concluir os meus sonhos. Eu sempre falei que eu queria fazer o curso de psicologia e o curso de teologia, mas de teologia para mim é mais importante, vai me trazer o que eu preciso, porque a minha vocação pastoral vai precisar muito mais. E aí eu fui diante daquele texto onde eu vi que havia cemitério com sonhos enterrados, eu disse, o meu não vai ser enterrado. Passei muito tempo onde eu não tinha possibilidade naquele interior, mas agora eu tenho. Quando eu terminei o curso de teologia, e aí durante algum tempo já fui ensinar no seminário, eu pensei, qual sonho ainda eu tenho? E essa mesma ilustração veio à minha mente, eu não vou enterrar os meus sonhos. E os meus sonhos, dentre outros, era fazer o curso de psicologia para aconselhar o povo de Deus, para entender melhor a psique, a alma do povo de Deus. Acabei de concluir o curso agora, para a glória de Deus. Mas, irmãos, aquela escritora Joyce Meyer, quando eu li o que seria o futuro, né, dos meus sonhos enterrados naquele cemitério,
simbólico, onde ela estava descrevendo ali aquela ilustração, aquilo tocou tão profundamente a minha alma e me despertou. E a partir dali eu dei uma guinada nesses 2 sonhos e concluí todos os 2 para a glória de Deus. Claro que o Senhor esteve comigo, claro que o Senhor abriu portas, claro que o Senhor que eu dirigiu, claro que o Senhor me ajudou até isso. Eu tenho 60 anos. E às vezes, muita informática que eu tive que enfrentar, graças a Deus me atualizei em tudo, e com a idade, talvez eu era a aluna que tinha mais idade em todo o curso, em todas as turmas, mas a minha memória e situações que não eram tão boas, mas eu peguei toda essa fraqueza e entreguei a Deus e foi um curso maravilhoso. Deus, quanta graça Deus derramou, quanto aprendizado. Como foi bom o curso, no estágio, em todas as etapas, verdadeiramente. E eu quero te dizer que, eu estou querendo te dizer com a minha própria vida, porque eu acredito, quando eu vivo, eu posso passar para você a minha verdade de uma forma tão autêntica que eu quero te tocar nesse momento. E aí foi um insight na minha mente, digo, não, é teologia e depois é psicologia, e as 2 coisas aconteceram e Deus honrou o meu sonho. E hoje, como me ajuda, todas essas 2 formações me ajudaram muito e me ajudam muito na minha vida ministerial, e mais me realizou como pessoa. Isso faz bem à estima da pessoa, isso faz bem para a pessoa sentir que pode realizar as coisas através de Deus, seguindo a Deus, mas tomando atitude. Eu não queria morrer, eu queria tanto ter sido psicóloga, eu queria tanto ter sido teóloga. Não, eu não quero que você morra assim, eu quero que você realize os seus sonhos, porque se você verdadeiramente, se você ama o Senhor e se Ele é o seu deleite, a Bíblia diz que Ele realizará os desejos do seu coração. E Ele quer realizar esses desejos, mas você não pode ser passiva, você não pode ser passivo, você não pode aceitar as coisas como se fossem coisas determinadas que você tem que sofrer pro resto da vida, porque isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira do diabo. Você pode alcançar tudo que o seu coração desejar. Você se deleita em Deus. E eu sei que o que você deseja, porque aquele que se deleita em Deus tem os desejos do coração de Deus. Então o próprio Deus coloca os sonhos nos nossos corações. E Ele coloca as oportunidades. Avance agora. Avance. Porque o Jordão vai se abrir. Eu deixo para você essa palavra de estímulo. Eu deixo para você essa palavra de coragem que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu te abençoo. Que as suas forças sejam renovadas. Que a sua coragem seja habilitada, que o poder de Deus, que você esteja sempre guiado pela presença de Deus, e que você dê o primeiro passo, que você atravesse todos os Jordões, e que você saia desse deserto e que venha para a terra, para a promessa que Deus tem para a sua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te proteja, que Ele faça resplandecer sempre o seu rosto sobre si, te fazendo diferente em todos os lugares que você vier a passar, porque você carrega em si a presença do Espírito Santo. Amo vocês. Domingos estaremos ali presencialmente. Um abraço a todos, em nome de Jesus.